Olá, gurizada do oitavo ano do Colégio Marista São Francisco, tudo bem com vocês? Bom, gente, então estou passando aqui para gravar uma aula de um conteúdo novo para vocês, tá? A gente trabalhou os tipos de conhecimento e agora, partindo já para uma coisinha um pouquinho mais complexa, a gente começa a entrar dentro das correntes de pensamento, tá? Bom, como vocês viram, existem alguns tipos de enquadrar o conhecimento, tá? Como a gente viu lá, conhecimento mitológico, o religioso, o senso comum, o científico e o filosófico, tá? Bom, agora a gente começa a dar uma viagem um pouco como esses tipos de conhecimento vão aparecendo e aprofundar um pouquinho mais, tá, dentro do conhecimento científico e filosófico, tá, que é o que a gente está estudando e vai estudar agora. Então, a gente precisa entender uma coisa. Assim, no período da Idade Média, né, é um período que vigorou, por exemplo, o tipo de conhecimento. Deixa eu ver se vai sair aqui. Teológico. Então, a gente percebe que esse tipo de conhecimento teológico leva a uma questão, que é Deus como centro das coisas. Esse Deus é o motivo e a razão de explicar tudo. Agora, tá? E esse tipo de conhecimento vigorou durante mais de 1000 anos da Idade Média. A gente percebe um crescimento e um surgimento também de um tipo de conhecimento mais filosófico lá na Grécia Antiga, né? Platão, Sócrates, Aristóteles. A gente vai ver que vai surgir um conhecimento filosófico, questionador, indagador, que vai propor, né, algum tipo de solução, mas também não é uma solução pronta. É uma solução que ela é sempre construída a partir do quê? Do diálogo, a partir do embate de ideias. E vai se construindo um embate de ideias, novas ideias. Bom, depois disso, a gente viu que na Idade Média, esse tipo de conhecimento que não era muito seguro, porque ele era muito suscetível a opiniões, esse tipo de conhecimento ele vai dar lugar para o conhecimento teológico, principalmente com o surgimento do cristianismo. E não é nem o surgimento do cristianismo. O cristianismo surge e ele era fraco no seu início, né? É com a consolidação do cristianismo. É com o cristianismo se tornando religião oficial, por exemplo, do Império Romano, com o cristianismo servindo como estrutura de estados, né? Por exemplo, os estados, não estados, né, mas dos feudos, e até, bom, falando até, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, que vem a ser um modelo de um estado, a gente vai perceber que o cristianismo ele começa ele precisa de um embasamento maior para se sustentar como religião dominante, para julgar coisas, porque, por exemplo, a gente sabe que durante a Idade Média a gente não tem instituições jurídicas. E quem é que vai determinar o que é certo e o que é errado dentro da Idade Média? É a Igreja Católica. Só que esse processo de construção de uma base mais filosófica, teológica do cristianismo, ele vai se dar com Santo Agostinho, no século IV antes de Cristo, depois de Cristo, né? E aí, essa é a questão interessante, assim, para a gente começar a pensar, né? Porque o Santo Agostinho, ele lança essas bases aí de um pensamento mais filosófico sobre o cristianismo, tá? E o Santo Agostinho vai ser um cara muito importante para esse tipo de conhecimento, tá? Embora ele se aproxime muito do Platão, ele
vai trazer umas contribuições extremamente relevantes para o pensamento filosófico, principalmente para o cristianismo ocidental. Tá? Então, depois disso, você vai ter ainda esse domínio, né, de uma concepção sempre teológica, divina, e tu tem a contribuição do São Tomás de Aquino, mais adiante, lá pelo século XI, bem adiante, né? Tem a chegada também, por exemplo, dos filósofos árabes, que vão trazer uma contribuição bem bacana também, bem questionadora em relação ao período, tá? Embora tendo um outro viés religioso, né, que é o Islã, esses pensadores tinham, assim, trouxeram uma contribuição que ela é cultural, né, porque os árabes eles não ficaram fechados durante o período da Idade Média, por exemplo, para a filosofia. As escolas eram mais populares no mundo árabe, enquanto que no mundo ocidental, por exemplo, as escolas só vão passar a existir no século XI, um movimento chamado de escolástica. Então, ou seja, o ensino, a educação, a transmissão de conhecimento no mundo ocidental, ela se dava só mediante uma forma, até o século XI, mais ou menos, e depois do século XI também continua. Mas é que a forma única de transmissão de conhecimento era tu entrar para o clero. Né? Então, tu precisava entrar para o clero, para a carreira da igreja, para te conseguir estudar e obter conhecimento. Fora disso, não tinha outro jeito. A partir do século XI, começa-se a criar mais escolas. Escolas também são religiosas. Surgem universidades e tal. Então, tem uma difusão do conhecimento. Mas essa difusão do conhecimento, a criação das escolas, das universidades, está relacionada também com o resultado das cruzadas que aconteceram aí, né, nos séculos anteriores, porque os ocidentais viram que, por exemplo, o fracasso das cruzadas para o Ocidente estava relacionado ao conhecimento, estava relacionado às formas como o Ocidente lidava com o conhecimento, enquanto os árabes estavam muito mais avançados, mas muito mais avançados mesmo. E vai começar a fazer um exame, né, uma autorreflexão, tipo, o que esses caras têm que nós não temos, e começa a se entender que realmente o que falta é uma propagação de um conhecimento maior, e como resultado disso, os ocidentais passam, né, a difundir filosofia, e como a filosofia é a base de todo conhecimento, porque dela vem matemática, vem a lógica, vem a linguagem, se passa a ter uma incrementação maior do conhecimento, se desenvolve muito, e tanto é que séculos depois, ali adiante, o mundo ocidental já vai estar se lançando para as grandes navegações, né? Que aí sim é um grande feito, que também tem muito conhecimento, muita ciência envolvida dentro do processo das navegações, porque, né, para um barco navegar num oceano é necessário tecnologia, por mais que essa tecnologia do século XIV possa se demonstrar completamente ineficaz ou atrasada para os nossos dias, na época era o que se tinha de maior, né, de mais avançado. Então, a partir disso, então, a gente começa um processo de valorização da razão, tá? Ou seja, a fé. Está escrevendo sozinho, não é eu que estou escrevendo. A fé, ela passa a ser agora, não digo questionada, mas ela não passa a ser a principal ferramenta para se atingir alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, o conhecimento. Os filósofos medievais tinham teorias, por exemplo, como a teoria da iluminação. Então, quando alguém tinha uma grande ideia, na verdade era Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, que estava te iluminando e te trazendo aquela ideia. Então, assim, até essa forma de tu obter algum tipo de conhecimento, de uma grande descoberta, ou seja lá o que for, estava relacionado com Deus. Tipo, acabei de descobrir a cura do Covid, né, a vacina. Bom, isso não é fruto dos meus estudos, nem fruto de anos de pesquisa
das coisas que eu venho fazendo, sabe? 15 anos que eu estudo vacinas para vírus e gripes e tal, e não. Isso, na verdade, é o Espírito Santo que te iluminou, e isso pode acontecer com qualquer um, basta ter fé e acreditar. Então, ou seja, até a forma de explicar uma grande ideia, o conhecimento, estava relacionado com Deus. Só que agora, a partir desse período, né, do século XIII em diante, a razão passa a ser o principal instrumento que vai ser valorizado. Tá, mas o que é a razão? É a mente. A razão é a ideia que provém da mente humana. Porque isso vai começar... Tem que entender uma coisa. Na época não se falava ainda em conceito de mente. Mente é uma coisa muito nova, né? O conceito de mente é uma coisa muito nova. Mas se entendia que a ideia que provinha puramente daqui de dentro, essa ideia que passava por diversos filtros que a razão tem, era a ideia mais pura que o ser humano poderia ter. Então se começa a valorizar tudo que é tipo de ideia que ela passa pelo filtro da razão. E a razão é aquilo que é a nossa capacidade intelectual, que nós, todos seres humanos, temos, somos dotados dela, de julgar, avaliar, analisar, quantificar, medir e chegar a alguma conclusão. Ou seja, se passa a valorizar muito mais um pensamento, um processo de pensamento, né, fruto do ser humano, em detrimento de outras visões ou explicações de cunho religioso. Passa-se a colocar o homem, né, como o centro da razão. E esse movimento é um movimento que, por exemplo, a gente vai ver dentro do Renascimento. Você já deve ter estudado o Renascimento, né? A gente vê, por exemplo, o homocentrismo, né? Ou seja, o homem colocado como centro do universo, porque por mais que exista um Deus, e nesse período ainda não há uma separação, por exemplo, da religião, só há uma nova centralização, ou seja, Deus não passa mais a ser o centro da vida, mas sim o homem o centro da vida, porque esse mundo é criado por Deus, mas quem interpreta o mundo, quem dá sentido, quem recebe esse mundo, explica esse mundo, transforma esse mundo, é o homem. Então é um processo bastante interessante de mudança de paradigma, que a gente vai perceber aí que vai acontecer nesse período, tá bem? E aí a valorização então da razão nesse sentido todo aí que a gente está falando. Bom, então vamos mandar mais um pouquinho aqui. Então, tá? Esse material é tirado desse livro aí, um livro da editora Moderno, Encontro com a Filosofia. Bom, então a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. Como seres humanos, então, buscamos a ordem e a razão nas obras do mundo ao nosso redor. Herdamos nossas ferramentas dos antigos geômetras gregos, que não somente nos deram um raciocínio exato da matemática, mas também nos ensinaram a procurar pela estética na natureza. Ou seja, então, ele volta, né, para aquela valorização de um conhecimento desenvolvido no período clássico da Grécia, né, de aprender a apreciar e entender que muitas das explicações que a gente procurava para o mundo estavam na própria natureza. E a matemática aí, ela vai ser um instrumento muito importante para o desenvolvimento dessa ciência moderna que a gente vai ver aí, que vai acontecer, né? Então, eles satisfizeram com as redondezas do Sol, da Terra e das órbitas dos planetas, pois para eles o círculo e a esfera eram formas mais perfeitas. Com o nascimento do método experimental, descobrimos que a ordem se estende além do o que da natureza, até o porquê da lei natural. Então, ou seja, né, na época da Grécia Antiga, a gente tinha muito essa valorização da natureza, das formas, da natureza ser
perfeita no sentido geral das coisas, né? E de explicações já estarem na própria natureza. Nós precisamos buscar na natureza o entendimento, mas acreditava-se que o conhecimento todo estava dado no mundo, era só interpretar e tirar dele, né? Só que, por exemplo, tá ok, mas isso vai ser resgatado nesse período da modernidade, de novo, essa ideia, porque os gregos lançaram as bases e até desenvolveram alguma coisa, mas era um pensamento ainda muito longe, e a gente está falando aí de 1400 e tal, a gente está falando aí de mais ou menos 1800 anos, de uma diferença temporal entre 400 a.C. mais aí 1400, a gente está falando de quase 2000 anos de distância, né? Então era muita coisa. Então acreditava-se que precisava retornar ao passado e buscar a herança que os gregos deixaram, os gregos e os romanos deixaram de todo conhecimento, e resgatar esse tipo de conhecimento aplicando agora a tecnologia que se tinha na época, ou seja, reinterpretando aquilo, dando novos sentidos para aquilo ali. Tá? E buscar, então, o porquê das leis da natureza, ou seja, porque se a gente entender, a natureza ela funciona por suas leis, isso foi cada vez mais sendo provado ao longo de 1400 para cá. Todo o funcionamento da natureza tem suas próprias leis. Eles queriam, né, não era mais descobrir o que existia na natureza, mas sim o porquê das coisas acontecem, ou seja, o porquê da lei, por que as coisas acontecem. Porque os gregos ainda estavam muito naquele deslumbre. O mundo, vamos entender, né? Vamos desvendar o mundo. Agora os caras querem como o mundo funciona. Mais adiante tem um slide, mas já vou antecipar. É como se fosse um programa de computador, entendeu? E no primeiro momento, quando tu te depara, por exemplo, com um computador novo, o que tu faz? Tu vai clicando nas janelinhas, abrindo, né, e vendo o que esse programa de computador, o que esse computador tem, como é esse sistema operacional, quais são os programas que tem nesse computador. E tu vai aprendendo a mexer nele. Ok? Mas vai chegar um determinado momento que esses programas vão começar a apresentar algum tipo de problema, o computador apresentar. E aí tu precisas saber como funciona esses programas. Ou seja, como é que esse computador funciona? Quais são as pecinhas necessárias? Quais são os fusíveis que fazem funcionar? Por que um programa está abrindo quando não tem que abrir? E aí tu começa a entender o porquê que está acontecendo aquilo ali. Isso não é só o que está ali. Não está descobrindo. Tu está agora fazendo uma viagem muito mais profunda. E é isso que a gente vai ter nesse período agora, dos anos 1400 e pouco. Tá bem? Então, os experimentos aí, já indo um pouquinho além ali, né, com o Newton, os experimentos do século XVII, o Newton aqui, né, mostraram que todos os corpos caem na mesma rapidez, não importando do que são feitos, seu tamanho, peso, etc. e tal. Desde então, a observação tem mostrado que as mesmas leis que governam a atração da Terra sobre a maçã do Newton também se aplicam à Lua ou ao movimento dos planetas distantes em torno de suas próprias estrelas. Essas leis parecem ter sobrevivido inalteradas desde o começo do tempo. E aí entra num papo mais da física. Mas é que essa parte é importante, porque ela está relacionada, entendeu? Mais que a gente esteja numa aula de filosofia, entender que esse período aqui é meio que uma viagem histórica, assim, pela história da ciência mesmo, do desenvolvimento de algumas leis importantes e como essas leis como isso vai sendo uma sequência de acontecimentos bem bacana. Então, que poder impõe ao universo que todas as coisas sigam certas regras especiais?
Porque as leis não mudam com o passar do tempo, de lugar para lugar, através de bilhões de anos e trilhões de quilômetros. O caminho da ciência é aquele estabelecido pelos geômetras gregos, e a matemática era a sua ferramenta. Desde os gregos, a matemática tem entrado no coração da ciência, e a geometria no coração da matemática. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês ainda estão no 8º ano e tal, né? Mas vocês vão ver que você já tem ciências. No ensino médio, essas ciências se transformam em ciências da natureza. E a ciência da natureza é física, química e biologia. E todas essas ciências, algumas com maior e outras com menor índice, têm matemática. Tá? Até a biologia usa da matemática para algumas coisas, de cálculos e tal. Então, se vocês forem pensar ou analisar, a matemática é a ferramenta. É a única ferramenta exata que nós temos aqui. Porque tudo funciona na base da matemática. Eu falei de um computador, mas o computador é programado. E a programação é matemática. Tudo funciona na base da matemática. Hoje a gente está aqui usando o computador, se comunicando, porque tem matemática por trás. Tem cálculo, tem velocidade de banda larga, tem uma série de outras questões mais técnicas que eu não saberia falar. Tudo precisa de matemática. Porque a matemática é a exatidão, é a quantificação das coisas. Então a matemática é a ciência certa. É a ciência que não tem erro. E aí, por exemplo, quando a gente falou lá no início da filosofia, aqui, no início da aula, as pessoas por exemplo, a filosofia não dá um conhecimento exato. A filosofia proporciona muito mais o debate do que provavelmente uma resposta pronta, como a matemática vai te dar, exata. Então, a matemática acaba sendo a ferramenta de interpretação do mundo. Porque as leis da física, se vocês forem ver, são possíveis de serem calculadas, são transformadas em fórmulas. Então, passa-se essa valorização muito grande para a questão da matemática, e com ela, então, se desenvolve todo um novo corpo científico a partir do século XIV e XV. Tá? Então, durante a Revolução Científica, ocorrida aí no século XVII, Kepler, Galileu e Newton adotaram a matemática como a linguagem da ciência, a principal linguagem da ciência. Galileu chegou a afirmar que o universo estava escrito numa linguagem matemática. Graças a esses pensadores, o saber matemático se tornou um dos pilares da ciência moderna contemporânea. Então, isso que eu estava falando para vocês, a importância que a matemática passa a ter. A linguagem da matemática, ela é, claro, objetiva, já falei, Então, quer dizer que, além de suas sentenças não admitirem dúvidas, elas apresentam um significado precioso, Não podem ser interpretadas de diferentes formas. 2 mais 2 é 4, em qualquer lugar do mundo. Isso não tem variação. Tá? Então, a linguagem matemática ela é objetiva. E isso possibilita que ela não tenha uma adaptação a particularidades, por exemplo, regionais, de países, etc. e tal. Se tu sair daqui e ir lá para o Camboja para resolver uma equação de matemática, tu vai resolver da mesma forma, porque os sinais, os números são os mesmos. É a única língua universal, que é acessível a todos. É a matemática. Então, ali está a questão de como essa matemática, ao usar os símbolos, ela tem uma linguagem oficial, porque se a gente fosse ter que escrever isso, a gente ia ser um problema, A gente tem uma equação aqui, e imagina que a gente tivesse que escrever isso ia dar muito problema. Então, adota-se, ou se utiliza os números para não ter esse tipo de problema. Então, a utilização de símbolos matemáticos simplifica a demonstração, tornando mais fácil a compreensão da mensagem anunciada. A frase, por escrita, gera ambiguidades, dificultando, então, uma resposta exata.
A ciência moderna, então, pretende ser clara, objetiva, universal e demonstrável. Por esses motivos, a matemática foi considerada por muitos pensadores o modelo ideal do conhecimento científico, que é o que vigorou, né, até hoje. E aí a gente cai, por exemplo, no René Descartes, que é o cara, né, o grande nome do pensamento filosófico moderno. Tá? É o René Descartes, que é o cara que vai valorizar muito a matemática e, o melhor, o René Descartes vai trazer a matemática de novo para a filosofia. Ele vai aproximar a matemática da filosofia. De que forma? Porque uma coisa incomodava o Descartes. O Descartes, ele era filósofo, mas também matemático. E ele, ao ter formação nas duas áreas, ou ser um cara que estudava as duas coisas, ele ficava pensando na seguinte coisa, né? Tipo, pô, mas por que a filosofia não pode ser, por exemplo, como a matemática? Por que a filosofia tem que ter respostas complexas, enquanto que na matemática a gente tem objetividade? Por que a filosofia não pode ser objetiva? Ficou maneiro esse óculos. Por que a filosofia não pode ser objetiva? E aí é que ele vai começar a questionar e tentar criar métodos que sejam objetivos dentro da ciência, dentro da filosofia. Tá? Então ele vai começar ele vai criar o que ele chama do método de René Descartes, que é uma série de perguntas, depois vocês vão ver, né? É uma série de etapas, de perguntas, respostas e tal, para que tu chegue, depois de passar por todas essas etapas, e bom, realmente não há dúvidas de que isso é isso. Como assim? Ele dizia, eu usar um exemplo, assim, né? Por exemplo, fosse um saco de maçãs. Tá? E vocês estão recebendo esse saco de maçãs. E aí eu chego e digo, ó, quantas maçãs tem aí? Bom, sei lá, deve ter umas 200 aí dentro. Bom, tu tem certeza? Não tem. Tá, então o que a gente precisa fazer? Precisa tirar todas as maçãs do saco e olhar uma por uma para ver, por exemplo, se não tem uma maçã podre. Se tem as maçãs que são possíveis de serem aproveitadas. Tu vai tirar, tu vai analisar as maçãs e depois tu vai botar no saco e vai contar elas. Ou seja, tu está usando um método. Só que, por exemplo, aí tu contou. Mas, bom, agora, o fulano, quantas maçãs sobraram aí no saco? Agora, quantas tem aí realmente? Tem 160. Tem certeza? Não tem, porque certeza eu não tenho. Bom, eu preciso que tu me dê certeza, porque é a partir desse número das maçãs que estão no saco que eu vou programar, por exemplo, a merenda dos alunos da escola amanhã. Não adianta tu me dizer que entre 200 e 160 tem uma diferença bastante grande. Aí tu vai fazer o quê? Vai tirar as maçãs de novo, vai contar as maçãs de novo. E tu vai botar de volta para dentro do saco. E tu vai anotar. Então aí, quer dizer, esse teu conhecimento vai estar mais seguro. O René Descartes, e isso é um método. É método que tu vai usar. E o René Descartes vai dizer, bom, então por que ele buscava o conhecimento indubitável? O que é o conhecimento indubitável? É aquilo que não pode ser colocado em dúvida. Por exemplo, o conhecimento que provém dos sentidos, do sentido sensorial, ele é dubitável. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante com o Kant. Mas, por exemplo, porque se eu tô aqui numa mesinha, tá? Eu estou numa mesinha. Bom, aí você pensa assim, bom, eu estou com os olhos vendados aqui e estou tocando uma superfície. Estou com os olhos vendados. Aí eu peço para vocês me descrever, aí alguém de vocês pede, você descreve a superfície. E eu começo a dizer, mas, por exemplo,
eu estou sentindo alguma coisa. Isso aqui é uma tábua, é um pouco áspero e tal, é gelado, sei. Ou seja, porque isso está provendo dos sentidos. E pode ser que alguém sente aqui e sinta coisas diferentes do que eu estou sentindo. Porque é sensorial. E como é sensorial, ele depende da sensibilidade de cada um. O que o René Descartes vai dizer é que ele não vai dizer, ele vai procurar encontrar um tipo de conhecimento que seja o máximo possível seguro. O máximo possível seguro. E para ele ser o máximo possível seguro, ele precisava ter um critério rigoroso de análise das informações. Isso vale, por exemplo, para hoje. Fake news, notícias e tal. Você recebe uma notícia no WhatsApp. E aí tu... olha só, cara. Um acidente ali na rua tal. Pum, e tu manda já para outros grupos. Só que, por exemplo, tu não investigou se aquilo ali realmente é verdade. Tu não investigou, tu não te deu o trabalho de pegar aquilo ali, jogar no Google, dar uma pesquisada, analisar, buscar outras interpretações antes de estar saindo, divulgando a notícia. Então, porque quando a gente está dizendo isso, cara, olha, cuidado com fake news, cara, olha, analisa a notícia, não sai compartilhando qualquer coisa aí e tal, é justamente porque isso é para que tenha um filtro, um método antes. Claro que a gente entraria num debate muito maior, né, no fato de que se é que está no jornal é verdade. Você entraria numa outra questão de o que é a verdade, né, ou de que tipo de verdade estamos falando. Mas essa não é a discussão agora. Mas a discussão é que o René Descartes quer o conhecimento seguro. E para esse conhecimento ser seguro, ele precisa passar por um critério rigoroso de verificação do conhecimento. Tá? E ele vai criar uns passos para que as coisas possam realmente ser o mais seguras possíveis. Tá? Então ele discordava da forma como a filosofia estava estruturada, né? Os escolásticos são os filósofos medievais do período escolástico. Lembrando que, vocês devem ter visto isso, né? A filosofia medieval se divide em duas etapas, ou seja, na primeira parte a filosofia patrística, é uma filosofia muito mais teológica, né, dos padres, e depois a escolástica, surgida a partir do século XI, já relacionada ao surgimento das escolas, um desenvolvimento, um deslocamento, assim, né, já buscando mais, se aproximando mais da ciência, mas ainda não era assim. Tá? Então, Descartes admirava a matemática justamente pela sua clareza e certeza. Seria possível, né, que a filosofia e a ciência atingissem a mesma certeza do conhecimento matemático? Essa era uma pergunta provocativa, que provocava a reflexão cartesiana, como eu disse para vocês anteriormente, que o René Descartes queria. Isso aqui é importante para quem está acompanhando aí, né, destacar que seria possível que a filosofia atingisse a certeza da matemática. Essa parte é importante destacar. Então, o filósofo procurava um critério seguro que permitisse diferenciar o conhecimento verdadeiro do falso. Ele pensava que era necessário criar um novo método ou caminho investigativo para se chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro. Então, a influência da linguagem objetiva da matemática foi decisiva para a constituição da filosofia de Descartes. Foi ele quem criou o sistema de coordenadas conhecido como plano cartesiano, aquele que vocês conhecem, da matemática. Eu sou horrível, péssimo em matemática, por exemplo. Isso aqui. Não, peraí. Eu não quero. Essa caneta ela é traidora. Né? Aqui, voltou até o slide. Eu quero a caneta preta. Aquele plano assim. Ó, traiu de novo. Assim e assim. Não tem isso aqui, tá? E aí tu traça aquele coisa assim. E aí tu mede as coisinhas assim.
esse plano de coordenadas, né, o René Descartes diz que ele criou vendo uma mosca no teto se movimentar. Né? E aí diz que ele começou a pensar e criou esse sistema de coordenadas aí, plano cartesiano, que possibilitou o desenvolvimento de grandes áreas científicas, como a geometria analítica e a cartografia. A partir desse plano cartesiano aí se desenvolveu muita coisa. Então, vou tirar aqui. Então, a dúvida como método de investigação do René Descartes. Aí começa a bugar um pouquinho as coisas. Vamos lá. O primeiro passo dado por Descartes na busca de um conhecimento verdadeiro foi duvidar de tudo o que ele conhecia. Então, né, podemos duvidar de todas as coisas, em particular as materiais, pelo menos enquanto não temos outros fundamentos da ciência, além, né, do que até então possuímos agora. Isso lá na época que ele escreveu, nos anos 1600. Tá? Então, claro que falando isso num período lá, né, de mais de 500 anos atrás, o conhecimento que se tinha era muito mais precário do que o que se tem hoje. Então, principalmente nas condições materiais das coisas, como as coisas eram feitas, né? Ou seja, a física, a química estavam ainda começando, né? Bem lentamente. Hoje a gente sabe que a química é talvez uma das coisas mais importantes, porque a química está em tudo, né? Tudo. Então, tudo é constituído de objetos químicos, a vida é constituída de objetos químicos, enfim, os produtos, mas a gente sabe hoje, quando a gente pega um produto, quando a gente compra um produto, a gente sabe ali, né, vem até a composição química dos materiais, enfim. Na época não tinha isso. Então, muita coisa se precisava saber, além da composição da natureza. Então, em relação ao conhecimento, o Descartes começava a sua investigação recusando todas as verdades que não fossem seguramente confiáveis. Então, ou seja, né, aquilo que abrisse uma brecha de não ser realmente verdade, já Descartes ele já colocava em xeque. Ó, vamos analisar melhor. Pode ser que não seja verdade? Pode. Então vamos analisar. Então não toma como verdade. Descartes devia ser um cara muito chato, né? Porque se imagina tu conversar com um cara que duvida de tudo. Deve ser uma coisa muito, muito complicada. Ele é um cara cético ao extremo, né? O Descartes foi o cara mais cético daí, tá? Só foi mais cético que o sexto empírico lá da Grécia Antiga. Mas tirando o sexto empírico que duvidava até da dor, o René Descartes era um cara que é um ceticismo total, assim. Ele duvidava de tudo poderia ser colocado em xeque. Bom, então não podia aceitar como certo nada do que aprendeu na sua escola religiosa, ou seja, nada da escolástica, porque a escolástica também estava relacionada com Deus. Então, portanto, era possível comprovar a existência de Deus? Não. Então, portanto, não dá para acreditar. Nem para a filosofia de Aristóteles, pois esse tipo de conhecimento era preservado pela tradição e não pela clareza e evidência. Então, ou seja, né, muitas das coisas que os gregos lá, que o Aristóteles, por exemplo, que foi o grande cara, o Aristóteles foi o grande sistematizador do ensino, o grande sistematizador do conhecimento, não foi do ensino, do conhecimento, porque o Aristóteles é o primeiro cara a dividir as coisas em áreas. Seres vivos, plantas, né? Ele começa, isso é política, isso é ética, isso é lógica, isso é linguagem. E o Aristóteles é o sistematizador, é o cara que cria as áreas, divide o conhecimento, porque antes tudo era uma coisa só, tudo era filosofia. Então o Aristóteles ele começa a separar os campos. Né? Embora a filosofia ainda continue como um bloco único, dando conta de compreender tudo, o Aristóteles divide dentro desse bloco único, ele faz subdivisões e vai possibilitando que os indivíduos, vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou estudar aquilo, né? E aí ele vai organizando. Só que a crítica do Descartes recaía em relação a isso, de dizer, bom, mas esse tipo de conhecimento é um conhecimento antigo. Um cara que pensou isso lá no século IV a.C. E com condições materiais muito precárias do que nós temos hoje. Né? Você estava tendo condições aí, já falando dos anos 1600, está muito mais evoluído. E aí você fala, peraí, então não dá.
precisa analisar, porque ele dizia, os caras estão preservando esse tipo de conhecimento, eles estudam isso e tal, por causa da tradição. Existe uma tradição de preservar esse conhecimento, mas não quer dizer que ele seja certo. Não quer dizer que ainda seja válido ou que não possa ser colocado em dúvida, porque os caras usaram condições muito baseadas na observação. As conclusões que o Aristóteles chegou lá na Grécia Antiga eram conclusões basicamente fundamentadas na observação, no método da observação. Não tinha teste, entendeu? Eles não testavam as coisas. O método de teste só vai ser desenvolvido na modernidade, a partir desse período que a gente está falando. A gente viu lá, falou um pouquinho de Francis Bacon e tal. É com esses caras que vai começar. Antes deles não existe. Então, seria como propor uma grande revisão de todo o conhecimento até então já feito. Tá? Então, também não podia aceitar como verdadeiro o conhecimento obtido por meio dos sentidos, como a gente já falou, porque por muitas vezes os sentidos nos enganam. Então, segundo Descartes, o que conhecemos por meio dos sentidos é duvidoso. E tudo que é duvidoso deve ser deixado de lado. Aí entra a questão da discussão desse vestido, que sempre quando a gente está em aula, a aula termina nessa discussão, porque depois de apresentar esse vestido não consegue mais dar aula, porque fica a discussão em relação à cor do vestido. Vocês devem lembrar disso aí, foi polêmica, né, um tempo atrás. Porque, ou seja, por mais que possa existir a cor específica, não há um consenso em relação. Porque dependendo da foto, dependendo do posicionamento da luz, da incidência da luz, esse vestido apresenta uma cor diferente. E aí essa questão, qual é a cor verdadeira desse vestido? Como a gente pode chegar a uma conclusão que não possibilite dúvidas em relação à cor real desse vestido? Essa é uma questão. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento que a gente está discutindo aqui, ele é um conhecimento que está baseado, fundamentado nos sentidos. E tudo que provém dos sentidos é duvidoso. E se é duvidoso, para o Descartes não vale, tem que ser deixado de lado. Bom, aí a gente entra na questão da frase famosa do René Descartes, o penso, logo existo. Tá? O penso, logo existo, do René Descartes, conhecido como o cogito ergo sum, é a síntese, tá? Essa frase penso, logo existo, ela é a síntese de algo muito maior. Mas também a síntese do pensamento do René Descartes, de tudo isso que a gente está falando, de todas essas dúvidas. Eu falei para vocês, o René Descartes devia ser um cara tão chato de conversar, porque tudo ele duvidava, tudo ele questionava. Mas o fato é que o René Descartes ele é tão cético em relação às certezas do mundo, que ele duvida da própria existência dele. Porque ele vai colocar em xeque a própria existência dele. O que é que me dá certeza de que o que eu vivo não é um sonho e é realmente verdade? Há uma certeza de que eu não estou vivendo um sonho, de que essa vida não é uma ilusão, porque às vezes a gente sonha coisas tão reais que despertam emoções na gente, sensações. O que é essa vida? O que me dá provas reais, concretas de que o que eu vivo não é um sonho? Então é essa questão que o René Descartes vai lançar as bases, tá? E ele vai obter uma resposta para isso, tá? Vamos ler aqui essa sentença do René Descartes e aí depois a gente vai explicando. Suponha que você duvidasse de tudo que conhece. Isso é um exercício mental. Você precisa entrar na viagem do cara. Suponha que você duvidasse de tudo que conhece. Duvidasse da sua própria percepção, das coisas que vê, toca, duvidasse de tudo que aprendeu na escola. Mesmo com todas essas dúvidas, algo seria certo. Ao duvidar, você está pensando sobre essas coisas. E só pode fazer isso porque você realmente existe.
Assim, a dúvida sobre as coisas que existem trouxe uma certeza, ou uma primeira verdade, a existência de alguém que duvida, ou melhor, a existência de um ser que pensa e duvida. Posso duvidar de tudo, porque nada me parece ser seguro, verdadeiro, mas se cogito, duvido, ou penso sobre algo, uma coisa eu posso afirmar com certeza: eu existo. Penso, logo existo. Porque, por Descartes, a única certeza é a dúvida. Se tu é capaz de duvidar, se tu é capaz de colocar em xeque a tua própria existência, se tu é capaz de questionar as coisas, essa é a prova da existência. Essa é a prova da tua existência real das coisas. A única certeza que nós temos é a capacidade de pensar, de cogitar, de duvidar. Por isso que o René Descartes diz: penso, logo existo. Porque ele está trazendo para o centro do debate a razão humana. A única certeza real, concreta, é a dúvida. Se eu sou capaz de duvidar, bom, então é a única coisa que eu tenho que comprovar a minha existência. Então, essa é a jogada dele, esse pensamento um pouco complexo, mas interessante para a gente entender. E, de certa forma, esse pensamento sintetiza muito essa época aí. Então, para Descartes, o fundamento do conhecimento verdadeiro estava na razão. Olha a inversão das coisas. Enquanto que na escolástica, né, o conhecimento verdadeiro estava na fé, estava em Deus, agora esse pensamento, esse conhecimento verdadeiro vai estar na razão. Então, ou seja, na mente, no sujeito pensante ou no pensamento. Aí tem essa charge que ilustra aí. Eu penso, logo existo. O que você acha disso? Bom, eu acho que tem muita gente por aí que não existe nesse caso. São pessoas que reproduzem uma vida. Pessoas que não são capazes de colocar em xeque as suas próprias certezas. E essa é a questão chave que a gente está discutindo aqui. Não é se, sabe, se realmente, né, eu estou sonhando e tal. O René Descartes, ele usa isso como instrumento para fazer bugar as pessoas, né? Mas o que ele quer mesmo é que as pessoas adotem uma postura diferente de vida em relação à concepção de natureza, do universo, de sociedade, de realidade, né? De questionar mesmo, de colocar em xeque as certezas que se tem. Então essa é uma questão super interessante do René Descartes. E depois a gente entra no conceito de substância, que aí já é, vamos lá, vamos fazer essa aula toda aqui, aí já fica para 2 semanas essa aula. Bom, então o conceito de substância do René Descartes é outra coisa importante, sabe? Fechou esse tópico aí da dúvida do René Descartes, abre um outro tópico, que é o conceito de substância. Já uma outra derivação da matéria dele. A primeira concepção é o tipo de conhecimento dele, né? A dúvida metódica do René Descartes, ou seja, a dúvida metódica, a dúvida como método de investigação, como método de conhecimento, como uma nova postura. Agora, a questão do conceito de substância. René Descartes é um filósofo completo. Ele é um filósofo que ele abarca vários campos de explicação. O conceito de substância está relacionado com a existência e a essência das coisas. Por exemplo, do que as coisas são constituídas, sabe? E não propriamente de química. A gente não está falando de química, da composição química das coisas, mas da existência de um conceito que define determinada coisa ser determinada coisa. Por exemplo, isso é um livro. Tá? O que faz com que isso seja um livro? Tá? Por exemplo, quando eu acesso um livro pelo iPad, é um livro? É um livro digital?
É um livro... A gente pensa que existem conceitos que definem as coisas. Então o René Descartes, por exemplo, eu uso o exemplo das flores aí. Há uma substância que define que uma flor seja uma flor. Se você pegar essas aqui todas elas são flores. Mas o que faz com que todas elas são diferentes formas de flores, não há nenhuma igual aí, todas elas de diferentes formas, cores, mas há algo que une todas elas. Há um conceito, há uma definição de flor. E essa é a discussão que ele vai entrar. O que faz com que as coisas realmente sejam o que elas são? Então, a substância em Descartes se refere à essência. Porque se eu pegar uma flor, eu acho que eu já falei isso em aula, né? Mas se eu pegar uma flor e começar a tirar as pétalas dela, tiro todas as pétalas, deixo só o caule e o tronquinho aqui dela, essa parte aqui, o miolo e o caule. Ela continua sendo uma flor ou ela deixa de ser uma flor? Essa é uma questão da gente discutir. Ou seja, o que o René Descartes quer dizer é, né, se refere à essência, uma coisa que existe, ou seja, aquilo que faz com que a coisa seja exatamente como ela é. As qualidades da substância podem variar, né? Grande, pequena, preta, branca, mas a essência permanece, pois caso mudasse, deixaria de ser o que é. Então, se eu começar a tirar as pétalas, ela deixa de ser uma flor. Ela vai perder a sua essência. Se eu pegar esta caneca e tirar isto aqui, né? Fazer algumas modificações nela, quem sabe tirar essa borda aqui, ela vai se transformar num copo. E ela perdeu a essência da caneca. Então essa discussão que o René Descartes vai começar a... Porque não é ele que começa essa discussão, entendeu? Essa discussão está lá na Grécia Antiga com Heráclito e Parmênides. Se tudo muda ao mesmo tempo, se tudo está em constante mudança, então nada é o mesmo. Então entre a semente e a árvore há uma diferença. Não se tratam de dois seres completamente diferentes. Não, é o mesmo, só que muda. Essa discussão, gente, sobre a natureza, a composição, a ontologia das coisas, ela existe desde os 800 a.C., 500. Só que ela volta com o René Descartes. O René Descartes traz uma contribuição bacana sobre isso. Que vai dizer que a questão da delimitação e independência da substância. Ou seja, cada substância é delimitada e independente da outra. Pois cada uma tem uma essência própria. A substância flor não se confunde com uma substância do caderno, carro, enfim. Cada substância é própria, não se confunde. Então, o René Descartes vai dizer que tudo, porque ele era um matemático, né? Então ele vai, olha a aproximação com a matemática que ele vai fazer. Ele diz assim, bom, e também como uma pessoa do século XVII. Ele não vai se afastar da ideia ainda de um Deus. Vai ser ateu. Ele ainda vai acreditar que existe um Deus. Então ele vai dizer, bom, ele classifica tudo que existe no universo por três substâncias: divina, pensante e extensa. Tá? Então a substância divina seria a substância criadora. Tá? Seria o fundamento da verdade. Tudo que existe na Terra, no mundo, no universo, no planeta, é fruto da substância divina, criadora. Porém, nós temos a substância pensante, que duvida, o cogito, a mente, a razão. Por quê? O ser humano é dotado da substância pensante, que duvida, que sente, entende, deseja, cogita, que é responsável por todas as ações da nossa mente e do intelecto. E a substância extensa, aí é matemática, é a extensão dos corpos.
Ou seja, a composição material. Tudo na natureza, se tratando de substância extensa, que seria a substância física da coisa, né, é possível de ser medido, quantificado e verificado. E se tudo é possível de ser medido, quantificado e verificado, eu consigo, vou usar um termo, matematizar a coisa. Eu consigo transformar em número. E se eu consigo transformar em número, eu consigo ter certeza das coisas. Então, ou seja, olha como o René Descartes faz essa aproximação. Como ele cria toda uma teoria, mas no final essa teoria cai para a matemática, porque a matemática é a segurança. A matemática é aquilo que ele, olha, ele chama para o lado deles, agora está seguro. Se eu consigo medir, quantificar, verificar, pesar, então, bom, então ele vai mostrar, vai fazer toda essa volta e vai cair no método seguro dele. Bem, como é que isso funciona no ser humano? Vamos ver. Então, para o Descartes, todo o universo físico é composto de coisas ou corpos que ocupam um lugar no espaço. Ou seja, que tem extensão. E essa é a característica principal e essencial dos corpos. Ter extensão. Isto é, ter comprimento, largura, profundidade. Então, segundo Descartes, tá? Deus, a substância perfeita, teria criado dois tipos de substância, a pensante e a extensa. A alma humana seria pensante e o corpo é extensa. Então, essa ideia cartesiana é conhecida como dualismo. Tá? Isso é importante. Dualismo cartesiano, ou seja, a extensão dos corpos e a substância pensante. Dualismo cartesiano. E, tá? Separar a alma do corpo é visto como substâncias diferentes, mas apesar de independentes, afirmar que as duas se encontravam fisiologicamente. Bom, nessa época, em 1600, não existia ainda o conhecimento de que existiria uma pecinha aqui que era extremamente importante e responsável por tudo, que era o cérebro. Nessa época não tinha. Então o René Descartes acreditava, lembra que eu falei para esses caras que acreditavam em alma, coisas assim. O René Descartes acreditava que existia uma glândula aqui, eu até estraguei o desenho, né? Acreditava que existia uma glândula, essa glândula chamada de glândula pineal, que seria a responsável por fazer a união da substância pensante com o corpo. Então essas duas substâncias se encontrariam nessa glândula e formariam uma coisa só, o ser. Tá? O ser pensante. Então essa substância ainda a substância pensante ainda é alguma coisa indefinida por René Descartes, entendeu? Você não sabe aonde está, nem como funciona. Pode ser a alma, pode ser o espírito. Ele é um racionalista, você era um mundo mais metafísico, você acreditava na possibilidade, né, dessa alma não morrer, desse conhecimento ficar armazenado. A glândula é a junção, é onde essa substância vem de fora, se junta no corpo e passa a ser pensado. Quando o cara morre, esse conhecimento, essa substância pensante, evapora, sobe. Tá? Bom, então eu acho que a gente está encerrando a nossa aula. Vamos ver aqui. Então, a leitura do mundo pela matemática, já falei, mas segundo então, a sua filosofia, as coisas da natureza são corporais, possuem uma característica fundamental, a extensão. Qualquer pessoa pode medir um vegetal, um animal, um mineral. Qualquer cientista pode transformar em números o resultado da sua investigação e o mundo natural pode ser mensurado. Tá? Bom, aqui tem um exercício, uma atividade. Você já se enganou com alguma percepção? Por exemplo, viu algo que de longe que parecia ter uma forma, mas quando chegou perto percebeu que tinha outra? Explique utilizando exemplos, comente a charge relacionando com o conteúdo trabalhado em aula. Tá? Aquela charge lá do slide anterior, tá bem? Que a gente viu. Bom, gente, aqui a gente entra numa outra discussão, que aí vai ser uma outra aula e tal. Bom, então na aula de hoje a gente viu a importância, né, da razão, a valorização da razão, como a razão se aproxima da matemática pelo campo da certeza, da matemática ser um elemento que vai estar por trás de toda essa revolução científica que a gente viu. Tá? Vimos o papel do René Descartes como grande pensador desse período, considerado o pai da filosofia moderna, a dúvida como método de investigação, cogito ergo sum, os conceitos de substância do René Descartes,
né? E como ele propicia a leitura do mundo pela matemática. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a aula. Se vocês não entenderam, vocês têm um e-mail, pode mandar o e-mail, né, para tirarem as dúvidas, perguntarem. E essas atividades vocês podem fazer, tá? E a gente vai marcar uma data. Depois eu vou botar lá. Eu vou ver, vou esperar as orientações dessa semana aqui. A princípio, vocês ficam só com a aula mesmo. Estuda, pode responder isso, já deixar pronto se quiser, mas ainda não tem uma data de entrega. Isso vai ser acordado posteriormente. Tá bem, gente? Eu espero então que vocês estejam aí bem, se cuidando, né? Em casa, na quarentena. Fiquem em casa aí, se cuidem. E é isso, gente, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. E tchau.